A nossa ambição é gerar capital orgânico para financiar o RWA. Queria entender primeiro o que teve de mudança aí nesses últimos 12 meses que forçou vocês, não é forçou, né, foi mais prudente vocês baixarem um pouquinho o range, ou trabalhar com o range de payout. Poderia até contribuir aqui rapidinho, Pedro, até para não ficar a impressão aqui que a gente não sabia o que viria pela frente, né? Tudo isso passa pela nossa mente, tá? Quando a gente colocou um payout de 45, a gente reconhecia até o que o mercado já vinha falando. Bom, nós vamos iniciar então a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto em português quanto em inglês. E aí eu peço para os analistas que façam apenas uma pergunta, tá, pessoal? Para que a gente possa dar oportunidade de participação para todos aqui com a gente. E a nossa primeira pergunta vem do Daniel Vaz, do Safra. Daniel, bom dia. Bom dia, Jana, bom dia a todos. Tarciana, Giovanni, Prince, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria falar justamente sobre o seu guidance. Você colocou uma carteira de crédito ali, crescendo em média 7,5%, e algumas diferenças entre os setores, né? Então, a gente vê um pouco mais de PF e agro e menos de PJ. Justamente no PJ, eu queria explorar esse ponto. Você fechou o ano em 15% de crescimento ano contra ano. E aí eu queria entender para 25 qual que é o foco de crescimento dessa carteira, né? Então, se você puder quebrar entre atacado, né, e SMI, e as linhas que vocês estão mais explorando dentro desse guidance, seria ótimo para a gente entender qual que é onde vocês estão vislumbrando chegar no crédito atacado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Sem dúvida alguma, o crescimento foi bastante expressivo ali no final do ano na carteira de PJ, e ali você engloba as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então, a gente está colocando todas ali. Teve um crescimento muito grande de TVM, mais de 30%, foram oportunidades que nós vislumbramos no mercado de capitais, mas é importante lembrar que, em que pese o setor, o ambiente esteja mais desafiador para as empresas, a gente acredita que temos empresas, por exemplo, exportadoras, que serão beneficiadas, aí poderão estar aí atuando mais junto da gente. Somos o maior financiador de ACC e ACE do mercado brasileiro. Em relação às micro e pequenas empresas, nós também atuamos muito especificamente com linhas do governo, como o Pronampe, como a Tárcia já falou, e a gente pretende manter essa nossa proximidade com esses clientes, mas sempre cuidando aí da questão da equação risco-retorno, né, uma visão dentro de margem financeira líquida mesmo. Vocês viram ali um crescimento da inadimplência na carteira de MPS ao longo aí de 24, conseguimos controlar, mas a gente vai estar bastante atento. Por isso que quando você olha aí o segmento empresas, e ele é muito diferente, vai ter algumas empresas, principalmente nas grandes, tendo oportunidades via mercado de capitais, a gente pretende crescer mais. As micro e pequenas, a gente vai estar ali mantendo esse crescimento ali na metade, no meio aí desse guidance, e muito fruto desses funds específicos que a gente tem acesso em parceria com o governo. Eu não sei se o Príncipe gostaria de trazer mais alguma luz aí sobre a carteira de PJ. Perfeito, Giovanni. Acho que a gente pode acrescentar nossa atuação em cadeia de valor, que ela continua bastante robusta. Então, o foco é a gente manter o equilíbrio de rentabilidade desse portfólio. E aí, essa rentabilidade, obviamente, em micro e pequenas empresas, a gente faz uso principalmente do FGO Pronamp, que nós somos os administradores, e essa linha traz um retorno ajustado ao risco bastante adequado para a gente manter o atendimento e o fomento a esse nicho empresarial. A gente tracionou muito fortemente o FGI em 2024, era uma linha que a gente procurava priorizar a assistência aos clientes via o Pronamp, mas a gente observou uma oportunidade bastante favorável de atacar o mercado, principalmente do middle, com o FGI, e aí 2024 foi um ano de desembolsos recordes do Banco do Brasil no FGI. Em grandes empresas, a gente mantém a nossa estratégia de atendimento global aos nossos clientes, buscando, obviamente, oferecer soluções no momento em que essas empresas precisam, mas sempre fazendo uso da nossa capacidade de distribuição e alocação de títulos no mercado de capitais.
Então, acho que esse é o mantra, é um crescimento responsável dessa carteira, mantendo a rentabilidade, que a gente, inclusive, tem a expectativa que essa rentabilidade se eleve. Porque, como o próprio Giovanni colocou, a gente vem num processo de estabilização do risco de crédito, principalmente em pequenas e médias, que a gente está bastante convicto que traciona a rentabilidade em 2025. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Bernardo Gutmann, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para perguntar. Eu tenho uma pergunta sobre o nível de capital do banco. Apesar da redução no trimestre, vocês passaram uma mensagem bem construtiva de recuperação orgânica ao longo do ano. Então, eu queria entender um pouco melhor os elementos aqui, porque vocês estão confiantes em recompor o índice de capital, mesmo diante do impacto da resolução 4966. Obrigado. Obrigado, Gutmann. É importante vocês terem em mente que tem um pedacinho ali desse nosso índice de capital aí, que foi impactado basicamente pela volatilidade que a gente viu em dezembro. Se não fosse isso, a gente estaria com o ICP ali na faixa dos 11%. A gente já vem falando isso, o que seria um índice de capital mais, digamos assim, sustentável para nós. Iniciamos 23, sem dúvida alguma, com um índice de capital bastante robusto, tanto é que nós propusemos aumentar nosso payout ao longo de 24, mas de olho aí nos ajustes que aconteceriam na regulamentação. Temos hoje mais visibilidade de impacto de 4966, e a ideia da gente propor, inclusive, um payout trabalhando numa range de 40% a 45%, em 23 distribuímos 40%, em 24, 45%, mas nós estamos com a visão de médio prazo, já olhando para os próximos 3 anos e mirando aí nesse ICP, digamos assim, de equilíbrio no entorno de 11%. Na medida em que a gente vá gerando esses resultados orgânicos, a gente vai ter essa flexibilidade para poder estar distribuindo mais dividendos, e a gente está mirando na ponta alta de 45%. A gente não pode deixar de levar em consideração aqui a carteira rural, que ainda inspira cuidados, a gente ainda está tendo esse fenômeno aí de RJ, são aproximadamente aí 300 clientes, quase, com 3 bilhões de reais de impacto aí nessa inadimplência. A gente está nessa transição de balanço de perda em corrida para perda esperada. Então, de uma maneira prudente, a gente optou por propor essa faixa em que a gente tem a flexibilidade de otimizar essa estrutura de capital e, ao mesmo tempo, remunerar adequadamente os nossos acionistas e preservando aí a solidez de um resultado sustentável aí ao longo do tempo. Então, basicamente, não sei se o Príncipe tem mais alguma coisa a acrescentar aqui em relação a isso, mas essa é a nossa estratégia na gestão desse capital. Tá? Perfeito, Gutmann, até para entender o quão construtivos estamos, né? O Giovanni colocou, a gente teve o impacto da volatilidade do final do ano. Obviamente, como vocês perceberam, o mercado ele se equilibrou. Esse equilíbrio do mercado traz consigo uma recomposição desse capital, que obviamente é muito similar ao financiamento da implementação de 4966. Então, a gente parte em 2025 com um balanço bastante robusto e reforçado. Essa conta da transição, vamos chamar assim, ela acaba sendo equilibrada pela volta e normalização do mercado, tanto câmbio quanto taxa de juros. E aí, obviamente, agora é a nossa capacidade de geração orgânica para que a gente possa tanto remunerar adequadamente os nossos acionistas, como financiar o crescimento das nossas atividades. Então, a gente está bastante convicto de que partimos de um ponto relevante para tocar a expansão dos nossos negócios aí, como comprometido no nosso guidance. Super claro. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Príncipe. Obrigado, Gutmann. Obrigada, Bernardo. Passando aqui para a nossa próxima pergunta, I'll switch to English to call Tito Labarta from Goldman Sachs.
Hi, thanks, Janaína. Good morning, everybody. Thank you for the call and taking my question. My question is on the provisioning levels and coverage. Just, you mentioned that the 4966 should have about a 4.6 increase in expected losses. Just to put that in perspective, because you've been provisioning a bit less than the NPL formation, your coverage has been declining to about 170%. How should we think about this going forward? Will the implementation of 4966, should that increase your coverage? And then also just thinking about the NPLs, as rural NPLs have gone up, that's impacted the coverage. Do you expect the rural NPLs to begin to improve at some point? So just to think about provisioning, given your level of coverage and the impact of the 4966, if you can give some more color on that, would be helpful. Thank you. Thank you, Tito. Definitely, NPLs for the agri-book, we expect to see a decrease throughout the year. We have already reached the 2.5% delinquency ratio. 0.5% of that comes from the litigation from some farmers, as I mentioned. And you should take a look in terms of provision level, the whole provisioning that we have already accounted with the 4966. So you should expect our coverage be above 200%. As we mentioned before, we used to provision according to past due loans. With this adjustment, we are in a transition period. Banco do Brasil didn't have a expected loss provisioning policy, so we are implementing it according to 4966, and because of that, we had to account roughly 17 billion reais of provisioning. So that's why Prince mentioned that we have now a robust balance sheet with, in our view, with a very strong coverage for provisions to face this expected loss methodology throughout the years. As long as we continue increasing our individuals' portfolio, and according to our forecast, we're expecting to have an increase of double digits in that portfolio with a risk-adjusted return improvement in terms of the payroll loans, not only for civil servants, but also for the private sector employees as well, as has been mentioned by the government that will be implemented. We will be able to increase that part of the book that brings less risk. And as a forward-looking, we should expect an improvement in the agri-book as well, okay? We're expecting for 2025, the best harvest ever in Brazil. So the outlook for that sector is extremely positive. In the meantime, we are facing these difficulties, this increase in provisioning for the book, but you should expect this to start decreasing, okay? Great, thank you, Giovanni. Bom, voltando aqui para as perguntas em português, a nossa próxima pergunta vem do Antônio Ruê, do Bank of America. E eu estou vendo o Renato na minha tela, não é o Antônio. A pergunta é do Renato ou é do... Ou é do Antônio? É que o Renato está na tela, quem é? Ah, está aqui o Antônio. Por favor, Antônio. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A minha pergunta é quase que um follow-up nessa do Tito, mas a ideia aqui é entender um pouco melhor o segmento de rural, né, como um todo. Eu acho que particularmente olhando para o trimestre, né, as mensagens, assim, a gente vê dois lados, às vezes umas mensagens positivas e outras mais negativas em relação ao segmento que acabam ficando conflitantes para a gente, né? Então, por exemplo, de um lado mais positivo, a gente vê essa mensagem de uma safra forte, né, e as provisões caindo no tri-a-tri, então inspirando um tom mais positivo para o segmento. Só que de outro, a gente vê um guidance que implica em uma desaceleração, né, para a carteira rural, o NPL ainda subindo, e casos de RJ. Então, a ideia aqui é entender um pouco o crescimento e a inadimplência, particularmente do rural. Muito obrigado. Perfeito, Antônio. Acho que primeiro vamos blindar aqui a questão das recuperações judiciais, tá? Que inclusive são responsáveis por meio ponto dessa inadimplência que nós apresentamos agora no quarto TRI.
Então, as recuperações judiciais, a gente tem feito uma campanha muito forte, não só em termos de ações de mídia, em termos de relacionamento com entidades governamentais e do judiciário, mas também a gente tem feito um corpo a corpo muito forte com os nossos clientes, demonstrando o quão nocivo é esse tipo de instrumento para o produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural, diferentemente de outros segmentos, a terra está lá e se ele tiver recursos para poder rodar a nova safra, ele pode recuperar sua capacidade de pagamento. Se, eventualmente, você pede recuperação judicial, a sua capacidade creditícia ela simplesmente acaba e você não consegue rodar a próxima safra e, com isso, estabelecer os próximos ciclos que podem te levar à recuperação da adimplência. Então, a gente já viu sinais positivos, nós tivemos recuperações judiciais nesse período, mas em volume muito menor do que nos trimestres anteriores. E a gente acredita muito a esse corpo a corpo que a gente tem feito, e o resultado você vê no crescimento da nossa carteira renegociada. Por quê? Porque a gente apresenta ao produtor rural soluções e mostrem para ele que a renegociação com a sua manutenção de capacidade creditícia é o que vai fazer com que a gente recupere, não só ele recupere a atividade, mas como a gente recupere o crédito ao longo aí dos períodos. Então, acho que esse é um sinal positivo e que a gente vai continuar tracionando ao longo de 2025. Por outro lado, como o próprio Giovanni colocou, e a presidenta Tarciana foi feliz aqui na introdução dela, a gente vê uma expansão contratada no campo. Isso não é só atestado por números de mercado que a gente acompanha. Nós temos aí diversos analistas técnicos rurais, que a gente chama, que é o nosso corpo funcional que está no dia a dia, visitando os nossos clientes e constatando que, efetivamente, nós vamos entregar uma safra recorde e, com isso, a gente abre espaço para o faturamento no campo. O que acontece? O faturamento nem sempre é margem. Então, a gente ainda tem um contexto de pressão de preço em duas commodities principais, a soja e o milho, onde muitas vezes, principalmente em produtores que expandiram muito no Centro-Oeste, a margem que essas culturas proporcionam não é suficiente para a desalavancagem desses produtores. E aí é o que a gente chama de, primeiro, ser próximo e, segundo, de oferecer as melhores soluções para proporcionar o repagamento dessas dívidas. Então, a gente tem que entregar soluções para o produtor, onde esse pagamento caiba na margem que ele vai entregar esse ano, com perspectiva dessas margens melhorarem para as safras seguintes, e aí a gente fechar o ciclo, como sempre fechamos ao longo da história, recebendo desses clientes e estabilizando aqui a nossa inadimplência. Agora, óbvio que essas operações também, elas, diferentemente dos créditos tradicionais, elas não são pagas em parcelas. Um custeio, por exemplo, ele tem que ser quitado de uma vez só após a safra. Então, obviamente, a gente precisa estruturar soluções que permitam o pagamento desse custeio, que garantam o ciclo de atividade para a próxima safra e que gradativamente a gente vá reduzindo a alavancagem do produtor. Então, não tem mágica, não vai ser de uma hora para outra, mas no médio e longo prazo a gente está bastante construtivo com o controle dessa inadimplência do agro, e aí a gente tem total capacidade de voltar a entregar resultados recordes sucessivos, como a gente fez em 2024, né, e nos propusemos aqui a fazer em 2025. E eu gostaria também de chamar a atenção, tem uma questão estatística aqui também, tá? A gente já atingiu a carteira, agora em janeiro, de 400 bilhões de reais, entendeu, Antônio? Então, assim, se você for ver de 23 para 24, eu saí de 355 para 397, ou seja, eu somei 40 e poucos bilhões de reais. E na nossa estimativa ali, que a gente está colocando de single digit, a gente está falando de outros quase 40 bi de crescimento também.
né, dentro desse cenário. Claro que a gente está tendo uma postura um pouco cautelosa, o guidance é a nossa bússola, é onde a gente vai buscar. E na medida em que o ambiente vai melhorando, a gente também tem uma parte importante que são, como é que se diz, fundings já determinados para alocar nesse setor. Então, a gente está falando aí de 5 a 9, de uma base de praticamente 400 bilhões de reais. E é importante vocês saberem também que não é apenas o setor financeiro que financia o agronegócio. Nós representamos cerca aí de 1/4 da necessidade de financiamento. Eles financiam também com a própria cadeia, eles fazem barter, eles vão nos fornecedores de sementes, de insumos, não é? Agora, esses produtores, principalmente da soja, que estavam apresentando margens grandes, muitos foram além da sua capacidade, se endividaram, fizeram investimentos, arrendaram mais terras, então eles vão ter que fazer um de-risking aí. E a gente está passando por esse processo, e ao lado deles, ajudando eles a fazer esse alongamento, de certa forma, nós repudiamos aqueles que optam, primeiramente, ir para um RJ, ao invés de vir para nós e buscar uma solução negociada, porque estamos aqui há mais de 200 anos. O Banco do Brasil sempre foi o principal parceiro do agronegócio. O agronegócio é hoje o que ele é, graças à parceria com o Banco do Brasil. E continuaremos assim. Estaremos aqui assim. Então, a gente acredita que é uma proposta de crescimento em linha com a capacidade, com o tamanho desse setor e com a nossa participação de mercado. Sabemos que tem um aumento cada vez maior de competição nesse segmento, vindo de cooperativas e dos próprios bancos privados, mas a gente pretende, sim, manter um crescimento que é o que expande a nossa margem financeira bruta. Se você vê o crescimento da nossa margem de quase 12% nesse ano, reflete a expansão da nossa carteira de crédito, muito em linha aí na visão geral, tá bom? Tá claro, obrigado. Obrigada, Antônio. Vou passar para a próxima pergunta. Agora sim, o Renato Meloni, da Autônomos. Tudo bem, pessoal? Bom revê-los todos aqui. Obrigado pela pergunta. A minha pergunta é sobre o guidance, né, e se a gente pensar aqui no ponto médio, tá, o crescimento da margem financeira bruta está um pouquinho acima do crescimento do portfólio de loans, o que implicaria, sim, né, no aumento aqui da margem financeira líquida, mas eu imagino com esse nível de Selic, a sua margem com o mercado deveria subir bastante, e eu estou imaginando que isso pode implicar numa compressão da sua margem financeira líquida com os clientes. Eu queria entender se vocês estão vendo isso e de onde vem essa compressão, especialmente com a mudança aqui do portfólio mais para pessoa física e até a menção aqui para fazer mais cartão de crédito no ano que vem. E dentro desse contexto, também se puderem inserir na resposta, para esse ano os PIRs eles parecem estar mais conservadores, indo para linhas mais seguras, e me parece que vocês agora estão com uma visão oposta, né? O que vocês estão vendo diferente no mercado para isso? Obrigado. Sem dúvida alguma, Renato, o nosso foco vai ser no consignado. É o nosso carro-chefe. Quase que metade da nossa carteira de pessoa física é consignado. Crescemos aí, temos mais de 20% de participação nesse mercado, consignado eminentemente para o setor público, e na medida em que a gente traga um crescimento maior da carteira pessoa física, é de se esperar margens melhores no contexto geral para o Banco do Brasil. Porque a margem do agro é praticamente estável, é aquilo ali. Conseguimos até melhorar um pouco a margem vinda do agro, por conta até de um volume maior de receitas equalizáveis. Então, os recursos equalizáveis, a gente praticamente está desembolsando 100% desses recursos. A gente ainda vai começar a discutir a safra 25, 26, mas a gente tem ainda uma avenida de crescimento de uma maneira bastante segura, né, pescando, como a gente diz, né, no nosso aquário, de recuperar um pouco do share em cartão de crédito, no próprio não consignado, e estamos bastante otimistas com a possibilidade de ampliar mais no consignado privado. Hoje existe uma reserva de mercado, praticamente, no mercado do consignado privado, onde os grandes bancos privados eles têm acordos já estabelecidos com grandes empresas, junto aos seus RHs, para oferecer consignado privado para aquele trabalhador.
A proposta que está se avizinhando é de abrir esse mercado e você fatalmente vai ter um volume muito maior. O mercado hoje de 40 bi pode chegar potencialmente a 300 bilhões de reais, entendeu? Então, assim, claro que a gente mira no que a gente considera como uma fatia justa de participação de mercado do Banco do Brasil. E INSS consignado no INSS, eu tinha 10%. Agora eu já estou beirando os 15%, 16% de market share. Se eu buscar 10% de market share no consignado privado, eu estou falando aí de mais 30 bi somado aí à minha carteira. Então, os 10% no mínimo de uma carteira de mais de 300 bi de pessoa física. Isso, com certeza, vai refletir uma margem melhor com o meu cliente, pessoa física aqui. Claro, tesouraria, ela teve um desempenho fantástico, a gente aproveitou essas volatilidades para poder gerar um ganho grande na tesouraria. A gente vai ter ainda esse cenário mais estressado ao longo de 25, então a nossa tesouraria vai estar ativa, mas existe sim uma oportunidade para a gente melhorar um pouquinho o crescimento da margem com o cliente. A margem com o cliente, ela cresceu 1%, ficou na visão trimestre, mas a gente consegue, aí, na medida que a gente melhora esse mix, está trazendo mais margem para nós, tá bom? O Giovanni, assim, eu complementaria dizendo que nós não estamos indo ao oposto do mercado. Na verdade, é uma estratégia desenvolvida que leva em consideração a composição da nossa carteira de crédito. Eu acho que o crescimento mais conservador no agro, o Prince e o Giovanni aqui já explanaram bem, a nossa perspectiva de crescimento futuro no agro leva em consideração, quando a gente olha, por exemplo, o crescimento da nossa carteira renegociada para 2024, 2025, essa carteira renegociada, neste momento, não impacta no guidance. Mas, na medida em que esse cliente se recupera, em 26 a gente tem esse impacto, em 25, 26 a gente volta com esse cliente a impactar. Então, esse acompanhamento muito próximo do cliente agro, a gente continua fazendo. O Giovanni trouxe bem que é um crescimento mais estável da carteira do agro. Quando eu vou para o segmento de micro e pequenas empresas, a gente tem crescido estrategicamente em linhas amparadas por programas do governo federal. Nós tivemos aí desembolsos recordes, levando em consideração as linhas que trazem ali mitigador de risco, amparo de fundos constitucionais ali como garantia. Quando a gente olha para a pessoa física, é um crescimento muito saudável e muito seguro em linhas que nós conhecemos e sabemos como fazer. Então, o consignado com o setor público, eu citei aqui na abertura, nós vamos continuar com foco nele, sempre tem espaço para crescer no consignado do setor público. O consignado do INSS, uma linha que nós ainda não alcançamos a nossa fatia justa de mercado, então temos espaço para buscar, crescemos mais de 30% em 2024 e temos perspectivas para 2025. Temos diversas outras linhas de pessoa física, como, por exemplo, Home Equity, é uma linha que a gente tem uma carteira ainda muito pequena, mas há um mercado a ser conquistado, ela está no nosso foco de crédito pessoal para 2025 também, e a oportunidade do consignado do E-Social. É uma linha segura e, como eu falei antes aqui numa entrevista, numa coletiva de imprensa, para o Banco do Brasil, a linha do consignado do E-Social, consignado privado, é um oceano azul. É a nossa menor carteira de crédito, mas no modelo que está se desenhando, no modelo que se avizinha, é uma linha de crédito que vem muito ao encontro do que o Banco do Brasil sabe fazer. É uma linha que vem muito ao encontro do modelo de funcionamento do consignado do setor público. Então, com muita segurança e com um sistema de contratação que nos permite, sim, estarmos muito otimistas com o crescimento nessa linha. Então, no mercado de pessoa física, nós temos, de fato, no guidance, um crescimento declarado um pouco maior, mas não se reflete em um crescimento de risco muito maior, uma exposição a risco muito maior. Muito ao contrário, a gente tem, sim, a perspectiva de crescimento em linhas muito seguras no mercado de pessoa física. Então, eu diria que não vai na linha oposta do mercado, mas em linha com a estratégia de composição da nossa carteira. Renato, e só fazendo um complemento aqui com relação à margem, tá? Você falou do spread. A gente gosta, de novo, né, de guiar vocês mais olhando para a margem bruta total, né? Quando a gente olha para o spread global, eu acho que a gente tende a ver uma certa estabilidade, tá, nesse nível de spread.
E aí, só reforçando com você a dinâmica, a gente está num cenário, sim, de elevação de taxa de juros que influencia positivamente a minha tesouraria, né, na medida em que a gente tem a remuneração do excesso da liquidez, e isso majoritariamente em títulos públicos, tá? Eu vi, inclusive, nesse trimestre, aumento de liquidez, então isso também influencia o número tanto da tesouraria, né? Isso a gente vê uma parte que passa em cliente, uma parte que passa em mercado. Então, positivamente, receita de crédito também, eu reprecifico carteira, né? Isso vai acontecendo aqui ao longo do ano, conforme a gente gira a carteira. E na parte da despesa financeira, da despesa de captação, eu tenho o efeito do cap da poupança em metade do meu funding, né? Então, isso limita também um pouco o crescimento da despesa. Então, acho que isso tudo traz, e está refletido no guidance que a gente trouxe para vocês, ainda adicionando que Patagônia contribui menos esse ano, tá? Ela está lá na margem com o mercado, contribui menos esse ano do que a gente viu em 24, mas ainda assim é um crescimento importante de margem para o Banco do Brasil como um todo. A gente, né, Janaína, a gente mostrou essa capacidade de recompor a queda da margem advida do Patagônia. Já foi menor em 24 em relação a 23, e a gente mostrou a capacidade de recompor essa margem com os negócios aqui no Brasil. 2025 não vai ser diferente, uma vez que, dada toda a conjuntura lá da Argentina, né, a perspectiva é que a gente tem essa contribuição do Patagônia menor do que foi lá em 2023, mas acho que a nossa capacidade ela foi ratificada em 24, de que somos, sim, capazes de recompor essa margem mesmo com a redução vindo lá do Patagônia. 1,5. Tá perfeito, gente. Obrigado. Obrigada. Bom, a nossa próxima pergunta vem do Marcelo Bizarri, do Bradesco BBI. Bom te ver do lado do sell-side agora, Bizarri. A gente não te escuta. O áudio está mudo, Bizarri. Ainda não veio. Não estamos recebendo o seu áudio. Só um minutinho, pessoal, a gente vai verificar aqui o que aconteceu com o áudio do Mizari enquanto isso. Se o pessoal técnico puder me dizer, a gente passa para a próxima e volta para o Mizari na sequência, tá bom? Eu vou passar aqui, então, para o Guilherme Grespan, do JP Morgan. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e por abrir para as perguntas. Do meu lado, eu queria só explorar um pouquinho mais, se vocês pudessem dar um pouco mais de visibilidade na carteira renegociada. Tem tido um aumento expressivo aqui, a carteira renegociada em si subiu 5% tri-a-tri. Quando a gente olha para o Rogada, que é mais relacionado ao rural, deu um salto aí de 38 bi para 45. E até olhando o fluxo novo, saindo um pouco do estoque e indo para o fluxo novo, deu um salto também expressivo aqui de quase 40%, 30% tri-a-tri nas novas contratações. E aí, se vocês puderem dar um pouquinho de visibilidade, aparentemente está vindo bastante de pessoa física também, qual tipo de produto, qual tipo de programa eventualmente está dando mais pressão aqui nessa carteira. E se puderem comentar também, em um segundo momento, com a resolução 4966, como vocês estão tratando essa carteira. E se a provisão que vocês deram disclosure aqui do impacto da resolução tem alguma contribuição maior ou menor dessa carteira renegociada em termos de nível de provisionamento. Obrigado. Perfeito, Guilherme. É muito boa a sua pergunta, tá? Acho que já mencionei aqui anteriormente, a carteira renegociada, o crescimento dela é muito calcado em renegociações do agronegócio. Como eu disse, faz parte do nosso portfólio de soluções para mitigação do risco do agronegócio. Isso, inclusive, é previsto no Manual de Crédito Rural, que a gente tem que ser bastante criterioso, que o que esteja alocado lá na nossa carteira renegociada seja efetivamente operações em que haja a possibilidade de recomposição da capacidade de pagamento desses clientes. Eu acho que uma métrica interessante de você observar é que a inadimplência
ela vem controlada, né? Nós voltamos a ser a menor inadimplência em termos de renegociada do mercado, tá? E, obviamente, que ela traz um impacto na 4966, uma vez que eu saio do modelo de provisionamento por perda incorrida e passo a provisionar essa carteira por perda esperada, obviamente remontando novamente ao agronegócio. Se você olhar o ambiente de curto e médio prazo, ele ainda está desafiador, embora de médio para longo ele venha desanuviando, mas à medida que você tem que implementar um modelo nessa situação, é natural que, em termos de perda esperada, ele chame mais provisão. E esse, sim, é um componente relevante na constituição das provisões que nós fizemos no nosso balanço de partida de 4966. A gente está bastante seguro de que esse reforço ele foi muito prudente e, óbvio, aí é a nossa capacidade de entregar a recuperação desses créditos para que a gente reduza o risco e, obviamente, esse cenário melhorando, essas provisões elas vão se movendo e, naturalmente, melhorando o cenário e a perspectiva de inadimplência se reduzindo, é natural que haja, eventualmente, um release de provisões e isso transite para resultado. Então, repito, vai depender muito da dinâmica do mercado aqui para frente. Tem um componente, como você bem observou lá, de pessoas físicas e de empresas, mas eu acho que esses dois já estão mais controlados. Tá? Agora, o que a gente precisa efetivamente acoplar essas soluções da renegociada para os nossos clientes do agronegócio, arrefecer esse risco, e aí acho que a gente vai ter até alguma surpresa boa para poder apresentar aqui a partir do segundo semestre. É isso que está no nosso plano de voo e é isso que a gente pretende entregar aí ao longo de 2025. Obrigado. Obrigada. Agora, vamos voltar aqui com o Marcelo Mizari, do Bradesco. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Opa, agora está. Tudo certo. Parabéns Bom, aí primeiro, pelo uma novo honra desafio, enorme estar viu? aqui. Obrigado. Uma honra enorme estar aqui com vocês, falando no call e não nas reuniões fechadas, e uma responsabilidade enorme aí, falar com meus antigos colegas e com o pessoal do Southside, que eu admiro demais, faz um trabalho fantástico que eu pude aprender ao longo desses anos. Tá? Indo direto ao ponto aqui, falando sobre a questão do crescimento da carteira de pessoa física, né, vocês mencionaram bastante aí a vontade de se o produto do consignado privado ele realmente for possível de ser feito, que vocês têm todo o interesse em fazer, o banco tem toda a tecnologia, conhecimento para fazer isso. Né? A pergunta seria a seguinte, quanto do guidance que tem do 7 a 11 tem disso, né? Ou se isso é um upside para o guidance, né? A impressão que é mais para entender essa dinâmica, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no agro, acho que é importante realmente para a gente entender qual que seria o ponto de virada, né? O que vai ser esse ponto de virada, mas vocês parecem bastante construtivos, né? Com as perspectivas, né? Então a pergunta seria, se isso realmente a gente vai ter a safra recorde, né? Então, poxa, será que o crescimento, o guidance não é baixo? Né, pensando se a gente vai ter uma recuperação da condição de pagamento, né, do produtor, se vocês estão vendo essa possibilidade de inadimplência, pelo menos os dados do Banco Central de dezembro mostraram uma queda. Né, então, se a gente começar a ter essa dinâmica virando, será que não é pouco, né, o crescimento do agro? E aí, por último, a pergunta o Patagônia, uns anos atrás, ele era o palavrão, né? Quer dizer, o Patagônia ele era um problema, né, assim, o que fazer com o Patagônia? E agora, de repente, virou um negócio legal, né? Então, assim, os bancos na Argentina estão falando em quadruplicar a carteira de crédito, estão falando em expansão de negócio, e a gente não falou mais de Patagônia, né? Será que daqui a um ano a gente vai estar falando que o Patagônia dobrou o tamanho dele? Assim, acho que queria perguntar um pouco qual que é a cabeça de vocês para esse ativo, que de repente voltou a ser um ativo interessante. Bom,
Como você está inaugurando aí como CELSAD aí do Bradesco, a gente vai dar uma canja para você, porque a gente tinha pedido cada um fazer uma pergunta. Você fez 3 perguntas. Vamos lá, começando com o consignado privado. Sim, a gente já está incluindo aqui, claro que a expectativa, pelo menos o que nós temos ouvido, nós e os bancos, como todo, FEBRABAN também do governo, é que eles devem ainda no primeiro trimestre anunciar e iniciar esse processo. É a Dataprev que está fazendo toda a parte aí tecnológica, e a gente está esperando aqui para a gente poder acoplar e buscar surfar essa onda. Claro que vai iniciar de uma maneira pequena, de uma base pequena, então as taxas de crescimento ali vão ser muito grandes, porque não tem nada... Não, a gente até tem um pouco de consignado privado, é importante dizer, a gente tem 1 bilhão, alguma coisa assim, mas é muito pouco. A gente vai ter condições de crescer bastante e rapidamente. Mas, sem dúvida alguma, a nossa ênfase continua sendo no consignado setor público. Não se esqueça aí do reajuste salarial, do salário mínimo. Isso daí tem um impacto aí de ampliação dessa margem consignável, seja no nível de INSS, seja no servidor público. E aí a gente pretende continuar crescendo. No ano passado, para 24, a gente tinha colocado pessoas físicas entre 6 a 10, em que pese a taxa de juros tenha aumentado, a gente está mais construtivo para a pessoa física, porque, principalmente nos segmentos de margem menor, né, mas ajustada pelo risco de um retorno melhor, e aí é que a gente vai estar entregando esse crescimento. A gente prefere fazer aquela under-promise e over-deliver, né, Mizari? Então, se a gente, na medida em que a gente for executando, esse orçamento é uma bússola aqui para toda a organização, e a gente perceber necessidade de ir além, né, como, por exemplo, empresas, a gente acabou entregando muito mais aquilo que nós tínhamos nos comprometido, né? E, então, a gente tem muito essa visão construtiva para a pessoa física, em que pese o cenário de ser de taxas de juros mais altas. Em relação ao agro, eu acho que é de se esperar ainda um risco mais agravado no primeiro e, eventualmente, no segundo. Então, assim, a nossa perspectiva é ver essa melhora, e o Príncipe já falou isso na resposta dele anterior. A partir do segundo semestre, a gente espera ter boas surpresas aí para estar colocando para o mercado em relação ao agro. Então, você pode esperar aí uma estabilização no primeiro semestre e melhora a partir do segundo semestre. Por último, Patagônia, sem dúvida alguma, os bancos de investimento estão batendo na nossa porta, todos com ideias mirabolantes. O que a gente percebe, sem dúvida alguma, é que o ambiente lá na Argentina ele tem melhorado bastante, a precificação, inclusive, dos agentes financeiros lá é melhor. Existe uma quantidade muito grande de instituições financeiras, instituições de pagamento na Argentina. É de se esperar uma consolidação desse mercado, e a gente está atento a isso. Temos um time nosso que atua lá como presidentes, como diretores, né? A diretoria é nossa, temos o controle desse banco, mais de 80% de participação. Nós temos, sim, uma expectativa na medida em que haja oportunidades de crescer crédito, mas de uma maneira muito controlada, né? Olhando muito a questão como é que se fala, do risco. Existe ali como é que se diz? Oportunidades que estão acontecendo e que estamos aproveitando. Tem dados aí do Patagônia nas nossas demonstrações que vocês vão ver, carteira de crédito já crescendo, existe aí um ambiente, um arcabouço jurídico que facilita, por exemplo, financiamento a veículos, a recuperação disso rapidamente, até mais ágil do que aqui no Brasil. Então, assim, a gente está olhando todas as oportunidades e a gente acredita que, sim, é um braço importante da nossa estratégia global, estarmos próximos e relevantes dos nossos clientes em todas as geografias em que eles estiverem também. Somos o maior financiador do comércio exterior e a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, então não tem como a gente não olhar para isso, e o Patagônia é a nossa ponta de lança ali naquele mercado. E com a estabilização, a gente tem muitas oportunidades, tá? Então, assim, vocês vão estar ouvindo, sim, com mais frequência a gente falando de Patagônia.
Ô, Giovanni, no guidance de pessoa física, eu acho que é interessante, falando do consignado ainda do e-social, acho que é interessante a gente trazer um ponto que o mercado vai passar a observar a partir do início das contratações do consignado do e-social. Vai ser talvez uma migração de contratação de crédito pessoal para o consignado do e-social. Então, a gente tem expectativa também de redução do risco do sistema financeiro como um todo na linha de crédito pessoal. A tendência é que quem hoje acessa crédito pessoal com uma taxa muito elevada, mas é funcionário de empresa do setor privado, passe a ter acesso a uma linha de crédito com uma taxa de juros mais adequada à linha de crédito consignado, até pela segurança que ela traz. Então, tem também uma tendência, essa linha se confirmando o sucesso que a gente espera para ela, de maior estabilidade no que diz respeito à inadimplência de pessoa física, quando a gente observa a tomada de crédito pessoal. Então, nesse guidance que está aí de 7 a 11, a gente tem a previsão também de uma migração aí, no nosso caso, da nossa carteira também, de quem tem crédito pessoal, mas é público-alvo para o consignado do e-social, dessa migração, de uma linha para outra, em que eu vou reduzir sensivelmente aí o risco. Então, embora pareça, quando a gente fala, poxa, é um oceano azul para o banco, a gente vai navegar nesse oceano, por que não é um guidance muito maior, então, se tem uma possibilidade de sair de 40 para 300? Porque nós temos outras linhas de crédito que, de forma muito responsável, se o cliente é público-alvo dessa linha, nós vamos buscar ofertar para ele a migração de uma linha de crédito mais cara, mais arriscada, para uma linha de crédito mais barata e mais adequada à capacidade de pagamento. Então, eu acredito num segundo semestre em que a gente vai ter uma visão mais adequada do que acontece com essas duas carteiras. Mas esse intervalo de guidance ali muito adequado para a pessoa física. Partindo da premissa de que haja efetivamente o lançamento, né? Sim. E o desenvolvimento desse produto agora, né? No primeiro TRI para o segundo TRI. E aí, acho que só se eu puder complementar, acho que a Tarso foi feliz, porque essa linha ela traz desalavancagem para o sistema. Trazendo desalavancagem, ela recompõe capacidade de pagamento das famílias. E aí, a gente confia muito na nossa capacidade aqui de execução. Para você ter uma ideia, Mizrahi, os nossos clientes, que a gente chama aqui de proventistas, né, que são clientes que recebem aqui pelo banco, a gente tem uma posse de produtos que chega a 10 vezes superior a clientes que não têm o seu provento pago aqui pela instituição. Então, a partir do momento que eu atraio clientes que passam a receber aqui pelo banco, a minha possibilidade de alavancar em negócios com essa nova base, ela também é muito ampla, e isso sim, não está capturado aqui no nosso guidance, mas é uma externalidade positiva que vai advir aí do consignado do e-social. Complementando aqui o agro, que você também perguntou se o crescimento não seria tímido. Nós estamos falando de um crescimento do PIB do agro de 6%. Então, um intervalo aqui de 5 a 9 não é tímido, ainda mais se você pegar os sucessivos crescimentos de base, sempre superiores a 2 dígitos, que a gente vem experimentando aqui desde 2023. Tá? E, por fim, até para não aparecer oportunismo, né, o Patagônia, desde que nós assumimos aqui, a gente levou uma estratégia do que ser feito por aquele banco, e a nossa estratégia vem sendo, com toda a disciplina, executada pelos colegas expatriados que conduzem o banco lá na Argentina. Então, obviamente, a gente tinha um mandato prioritário de tesouraria nos primeiros anos, porque era a oportunidade que parecia, mas agora a gente já identifica que oportunidades em crédito vão aparecer, e aí o que a gente quer é expandir para aproveitar essas oportunidades, mas com toda a segurança. Hoje, entre os peers comparáveis, né, a Patagônia tem capital aberto lá na Argentina, nós temos a menor inadimplência. Então, a ideia é alavancar esse negócio, inadimplência sob controle, gerando margem líquida satisfatória aqui para a gente, inclusive, poder oferecer um atendimento complementar aos nossos clientes, principalmente aqueles
do segmento atacado que tem essa via de mão dupla de negócio com a Argentina. O Prince, quando a gente fala de capacidade, eu acho interessante, assim, só para dar um exemplo, nessa nossa capacidade de ocupar margem consignável quando a gente fala de crédito de pessoa física. Há poucos dias foi anunciado o aumento de prazo para o convênio do INSS. Essa semana, nesses primeiros dias, nós já passamos dos 50 mil contratos já renegociados no novo prazo do INSS. Então, eu acho que diz um pouco da nossa capacidade, quando a gente trata dessa capacidade de conseguir buscar muito rápido, eu acho que esse exemplo traz um pouco aí dessa capacidade que nós temos. Sem dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, vou passar aqui para a próxima pergunta do Gustavo Schroden, do Citi. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Uma parte das minhas perguntas já foram, mas acho que aqui no Guidance tem um tema que acho que está chamando a atenção, que não foi explorado ainda, que é a questão do crescimento das receitas de prestação de serviço, né? Se a gente olhar o ponto médio do Guidance, a gente está falando praticamente de zero de crescimento, dependendo do ponto baixo, a gente está falando de queda. Normalmente, essa linha não é uma correlação perfeita, mas ela anda de acordo com a atividade creditícia, né? Onde você tem vamos dizer assim, você tem uma leve correlação, mas ela sempre anda nessa linha. E existe um crescimento da carteira, vocês colocaram, quer dizer, eu queria entender, tem alguma coisa aqui que a gente deveria prestar atenção? O que está por trás dessa, vamos dizer assim, um guidance de crescimento de prestação de serviço mais conservador? E aí, aqui a gente olha também até para a eficiência, né? Porque a despesa operacional tende a crescer aí, levemente acima da inflação no ponto médio, aqui de acordo com as nossas contas. Então, queria explorar esse tema com vocês. Obrigado. Bom ponto, Schroden. O que acontece aqui? Com a 4966, as receitas ligadas ao crédito, elas não serão mais contabilizadas aqui, elas têm que ir para a margem. E aquelas receitas as tarifas de crédito que você recebia na cabeça, você vai ter que diferir ao longo da vida do contrato, tá? Então, esse foi até um tema que a gente debateu na hora de montar o Guidance, como é que a gente ia orientar vocês o que esperar, olhando agora para a receita de prestação de serviços, ex receitas provenientes da operação de crédito. Tá? Se a gente fosse fazer a comparação, eu teria aqui um arranjo de menos 3% a 3%, 4% de crescimento. Então, a gente até mudou a maneira da gente evidenciar isso, estamos trabalhando com arranjo de valor, de 34 a 36 bi. E aqui vai ser eminentemente as receitas provenientes de fundos de investimento, das empresas de seguros, de meios de pagamento, chamando a atenção aqui, no caso de meios de pagamento, por exemplo, uma parte importante de Cielo, Cateno, vem tudo por equivalência patrimonial, e a gente não realoca para cá, entendeu? Então, aqui é eminentemente tarifa da conta corrente, consórcios, que é uma outra que também contribui bastante aqui, as de mercado de capitais, né? Então, assim, até por uma questão de comparação, olhando o Guidance 25 para 24, acaba meio que perdendo um pouco essa comparabilidade, então a gente optou por jogar aqui. Mas, sem dúvida alguma, se eu fosse tentar neutralizar nas duas, a gente está falando de um crescimento aí perto de 4% a 5%. A gente olha essa linha aqui como uma linha importante para cobrir as nossas despesas administrativas. A gente tem esse índice de cobertura ali no patamar ali de 90%, quase 100%. A gente mira ali ter 100% de crescimento. E, de fato, na parte de despesas administrativas, a gente vem fazendo um trabalho constante de melhoria de processos, de investimento em tecnologia, mas, ao mesmo tempo, de controlar custos. A gente tem, isso é um mantra para o Banco do Brasil, a gente tem que aprender a fazer mais com menos. A gente tem um índice de eficiência extremamente aí competitivo de 25%. A gente conseguiu reduzir o guidance, né, uma vez que estava agravando o risco de crédito no rural, vamos apertar mais o cinto para a gente tentar, pelo menos, trazer um pouco de ganho vindo da economia de despesas. Reduzimos para baixo e ainda entregamos um crescimento de despesa abaixo da ponta baixa do nosso guidance. Então, assim, isso é o que a gente vai continuar monitorando aí ao longo de 2025. Já está dado o reajuste salarial da categoria,
não é? A gente tem aí um turnover natural da base de funcionários do banco, em torno de 1.500 funcionários anuais que saem do banco. A gente está chamando 1.000 agora, especificamente para tecnologia, e sempre com esse intuito de buscar melhorias de eficiência. Então, você teria que olhar essas duas linhas dessa maneira, tá? Ali, as despesas administrativas, a gente vai ser provavelmente em linha com inflação, e como tem uma despesa um pouco maior na parte de tecnologia, mas a gente vai estar buscando controlar isso daí, tá? É isso que a gente vai fazer. Super claro, obrigado. Obrigada, Schroden. A nossa próxima pergunta vem do Eduardo Nishio, da Genial. Bom dia a todos. Bom dia, Tarciana, Giovanni, Prince, Janaína. Minha pergunta é um pouquinho um follow-up em relação ao consignado privado, o E-Social. Se vocês pudessem, vocês que estão próximos aí em Brasília, próximo, provavelmente fazendo parte das discussões aí com o governo, eu queria saber os detalhes um pouco maiores aí sobre esse produto. O que acontece quando, por exemplo, o empregador para de pagar? Como é que é tratada a inadimplência? O que acontece com a inadimplência quando, por exemplo, o empregado está saindo de uma casa indo para outra? Como é que eles vão tratar isso, o produto em si? E se vocês têm alguma inferência do que poderia ser a inadimplência desse produto num patamar já mais de voo cruzeiro, né, provavelmente maior do que o consignado INSS, ou consignado funcionário público, mas se vocês tiverem uma ideia para a gente, acho que ajuda bastante a gente entender mais o produto. Obrigado. Obrigada. Olha só, em relação aos detalhes do produto, a regulamentação ela está em construção, ela está para sair, mas eu te diria que é um produto de consignado muito em linha com o consignado do setor público. Então, os detalhes que virão na regulamentação, eles virão muito em linha de guiar como que vai ser feito o processo de contratação, de consignação, de averbação de margem, de desaverbação de margem. Nós teremos nessa regulamentação esses detalhes. Não tenho para te afirmar que todos os detalhes desse produto está em construção lá com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, e com a Dataprev, né, que é a empresa de tecnologia do governo que vai operar, mas eu te diria que muito em linha com os detalhes de produto que nós temos já para o consignado do setor público. Em relação à inadimplência, eu não tenho como te dizer para futuro quanto seria um percentual de inadimplência, porque será um produto muito novo, que abre a possibilidade para um mercado inteiro. Mas, com certeza, pelo menos aqui falando de Banco do Brasil, vai ser um produto que fica em linha com a inadimplência que nós observamos para o consignado do setor privado. Então, a expertise, quando eu digo que o Banco do Brasil vai entrar forte nesse mercado, nós vamos levar a expertise que nós temos já de relação com os empregadores no setor público. Então, entender quem é o empregador, entender a constância dele de pagamento do E-Social, entender que não há atrasos no relacionamento do empregador com o governo nos pagamentos dos benefícios sociais ali de FGTS, INSS, etc. Esses são sinais importantes que nós vamos avaliar também dos empregadores para analisar o risco de concessão desse crédito. Então, eu acredito que, levando em consideração esse tipo de análise, por exemplo, vai ser uma inadimplência muito em linha com o que a gente já observa do consignado setor privado que nós temos hoje no banco. Em relação a garantias de recebimento em caso de demissão ou de saída desse funcionário, assim como acontece no setor público, se um funcionário é demitido, se ele sai, na rescisão contratual dele é debitado o valor do saldo devedor do crédito. Então, para o setor público, acredito que vai, para o E-Social, acredito que vai funcionar dessa mesma forma. Mas não quero te antecipar detalhes da regulamentação, porque ela ainda não saiu. Então, a gente precisa aguardar essa regulamentação para eu te dar a segurança nessas respostas que eu estou te encaminhando. Mas uma segurança você pode ter. A mesma análise que a gente faz de risco
para a concessão do crédito consignado do setor público e para a análise do risco do empregador, nós vamos replicar para a concessão de crédito do consignado do E-Social. Tarci, se eu puder também trazer um pouco aqui para o debate, é importante até, né, quem está formulando isso, levar em consideração que, se efetivamente eles querem uma linha que permita o acesso a um crédito mais barato, essas garantias, né, de liquidação, elas têm que estar presentes, porque senão é quase que um não consignado, né? Então, deixa de ser consignado. E aí, Giovanni, eu acho que traz um pouco de segurança falar disso. A gente não pode esquecer que foi o mesmo governo que há 20 anos atrás lançou com muito sucesso o consignado privado, o consignado setor público, desculpa. Então, esse consignado setor público, ao longo dos anos, ele foi evoluindo. Hoje, nós temos o melhor modelo de concessão de crédito consignado, com averbação de margem online, com disponibilização do crédito online. Então, acredito que essa legislação que está sendo desenhada, essa normatização, vem muito em linha com o produto que já existe há 20 anos. Que já é um sucesso. E que já é um sucesso. Então, a gente não pode esquecer que é o mesmo governo que desenhou esse produto lá atrás e que é um produto de sucesso, que mudou completamente a dinâmica de concessão de crédito para pessoa física no mercado brasileiro e que agora vem com a normatização e com a regulamentação do consignado para o setor privado. Essa desintermediação em que vai ser possível acessar diretamente através do E-Social, sem a necessidade da relação direta com o empregador, fará uma diferença muito grande para a concessão desse crédito. Ótimo. Ficou muito claro, obrigado. Maravilha, obrigada, Nishio. A nossa próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olá, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Queria voltar rapidamente na questão de capital e decisão de alterar ligeiramente o payout de dividendo, né? Eu pergunto porque exatamente um ano atrás teve a decisão de subir o payout, historicamente em 40 para 45, e vocês sempre têm um horizonte aí de alguns anos que vocês mapeiam os ofensores de capital, o que vai acumular, e quando eu olho um ano para trás, né, daqui, eu não vi tantas surpresas. O lucro ficou em linha, a carteira ficou em linha, 496 já era sabido que ia vir. Queria entender primeiro o que teve de mudança aí nesses últimos 12 meses que forçou vocês, não é forçou, né, foi mais prudente vocês baixarem um pouquinho o range, ou trabalhar com o range de payout, já me precavendo um pouquinho como eu também tenho que pensar 2026, que tem vários outros ofensores ali. E, por fim, caso estejamos caminhando para o final do ano com o capital um pouco mais confortável, acima dos 11 aí que o Giovanni mirou, a gente deve pensar em um payout daí pleno, né, nos 45, ou reinvestir isso mais em oportunidade de crescimento. Obrigado. Obrigado, Leduc, pela pergunta. Tudo isso passa pela nossa mente, tá? Quando a gente colocou um payout de 45, a gente reconhecia até o que o mercado já vinha falando, a gente estava com um capital principal acima de 12, né? E a gente fez vários movimentos ao longo aí desse período, além de melhorar a remuneração para o nosso acionista, a gente fez o fechamento de capital da Cielo, nós fizemos a recompra na BB Seguridade. Então, nós tivemos aí um reinvestimento, digamos assim, desse capital em algumas frentes que para nós seriam importantes, além de remunerar vocês. Olhando para... Tínhamos também essa expectativa do risco operacional, então a gente foi bastante conservador, né, porque a gente não quer, o banco, a gente não quer daqui a pouco ter que fazer restrição, e a gente quer continuar expandindo esse negócio, o nosso negócio com o intuito de gerar resultados sustentáveis. Olhando 24, nós tivemos aí o agravamento do risco do agro, né, que, sem dúvida alguma, eu poderia estar entregando resultados até maiores se não fosse o agravamento de risco e o consumo aí de parte do meu resultado proveniente do aumento de provisão para essa carteira. É uma carteira que vinha ali no meio, 1% de risco e foi agora para 2,5%. Né? Então, assim, como a gente está nesse momento ainda transicionando para 4966, o que é a implementação de perda esperada, em 2026 temos aí um ajuste também que vai vir no risco de mercado, então tudo isso daí a gente coloca. Claro que a gente está mirando em pagar os 45,
tá? Mas a gente vai de uma maneira mais conservadora agora nesse início, por isso que a gente abriu o arranjo, para dar essa flexibilização para nós, de buscar essa otimização desse nosso capital, mirando num ICP ali de 11%, né? Dezembro ele veio abaixo por conta dessa volatilidade ali, da abertura da curva e do câmbio, né? A gente já falou isso, mas já está voltando para 11 novamente, e a depender da geração desse resultado, do controle dessa inadimplência no rural, a gente vai ter condições de estar remunerando os 45, mas a gente vai deixar rodar aí o primeiro semestre para ir percebendo, e aí a gente vai estar com esse compromisso com vocês, entre 40 e 45, a depender. A gente vai ter que continuar pagando IHCD, né? Então, tem algumas outras variáveis que a gente também está colocando dentro de uma visão aí de até 3 anos, e temos para nós um limite aí do que a gente considera como prudencial, que é acima do regulatório. Então, tudo isso daí faz com que a gente faça essa estimativa de uma maneira conservadora e sempre percebendo as oportunidades. Tendo oportunidades, eventualmente, para a gente poder estar crescendo inorganicamente, a gente vai olhar, mas sempre para não criar aí um constrangimento de capital principal, até porque não temos espaço para ampliar esse capital via mercado de capitais. Tá? Basicamente é isso. Perfeito. Então, acho claro, que poderia até contribuir aqui rapidinho, Pedro, até para não ficar a impressão aqui que a gente não sabia o que viria pela frente, né? Tudo isso fazia parte da composição do nosso plano de capital. Então, acho que o Giovanni aí, inclusive, citou todas as questões estratégicas que nós fizemos durante 2024. Não foi pouca coisa, foi payout de 45, foi OPA da Cielo, foi recompra dos Bambras, foi recompra de ações da BB Seguridade, foi devolução de HCD. Nós implementamos o risco operacional na base de 2024, né? Então, esse já estava colocado. E o que levou a gente a propor ao nosso Conselho de Administração essa flexibilidade para a gente tocar o banco, a operação a partir de então. A nossa ambição é gerar capital orgânico para financiar o RWA. Eu acho que agora a gente tem um balanço bastante robusto de partida, da 4966, e uma capacidade de dirimir risco, principalmente naquelas carteiras que têm nos ofendido, como a do agro. Então, a ideia agora é a nossa composição orgânica de capital seja suficiente para financiar o nosso RWA, e é isso que a gente pretende tocar daqui para frente, até porque, como o Giovanni colocou, tem a discussão de FRTB, mas ainda tem uma indefinição na indústria de quando isso vai acontecer, se fica mesmo para janeiro 26 ou se posterga, enfim. Em função dessas questões, tendo o cenário desanuviado, mais oportunidades que possam aparecer, a gente optou por ter essa prerrogativa, mas reafirmando aqui, a nossa intenção é chegar lá no fim do ano e, quem sabe, pagar os 45. Obrigado a todos e parabéns pelo ano. Obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Eu vou chamar para fazer a última pergunta o Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Carlos, I don't know if you want to make your question in Portuguese or English. Feel free. Como que se vamos tentar. A minha pergunta é a clássica sobre planos económicos, o fato que os senhores têm uma provisão muito grande, especialmente neste TRI, 1,6 bi. Todos sabemos que tem mais um ano de provisões para planos económicos, tem um aumento de quase 41% no 2024. Que expectativa de quanto vão ter que provisionar durante o ano 2025? Enfim, será finalmente o último ano que temos este gasto no banco? Obrigado. Perfeito, Carlos. Boa pergunta. Giovanni, inclusive, é o nosso representante lá na Febraban e a gente tem feito negociações bastante fortes para que a gente continue sendo abarcado pelo acordo lá com o Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é que haja ou uma prorrogação desse acordo ou, obviamente, que a questão seja definitivamente transitada em julgado, porque isso, inclusive, abriria espaço para que façamos acordos ou
criaria ali um gatilho para que os demandantes nos procurassem, né? A gente já procura bastante, mas que a gente também fosse procurado para poder resolver essas demandas. E aí, na perspectiva de curto e médio prazo, você vai continuar vendo, pelo menos nos próximos 2 anos, alguma pressão relacionada a planos econômicos, porque ou a gente mantém os níveis de provisão para poder fazer frente a um acordo que vai ser prorrogado, ou, que é a nossa principal vontade aqui, a gente reafirmou em outras divulgações, estabelecer uma estratégia de fomento aos acordos e encerrar definitivamente essa demanda. Então, é isso que a gente busca. O nosso mandato aqui é tirar isso o mais rápido possível, óbvio, respeitando as condições econômicas para fazer e estabelecer esses acordos, para que a gente possa aí, tirar isso da frente e, obviamente, poder proporcionar aos nossos investidores a remuneração integral dos resultados que a gente entrega. A expectativa é que vai ter uma prolongação e, portanto, mais de 1 ano de provisões no futuro. No âmbito da FEBRABAN, tá, Carlos? Junto com a Advocacia Geral da União e o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o prazo para finalizar esse acordo, ele vence agora em junho, mas eu sei que a FEBRABAN ela já está conversando para ter uma definição final a respeito desses planos econômicos, tá? Obrigada, Carlos.